Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Arthur da Nova Ambiental e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível baixar as imagens do satélite Cerberus 4A com até 2 metros de resolução. Então eu vou mostrar para vocês como é possível baixar essas imagens e também como é feita uma composição no QGIS. Então esse é o site que vocês vão utilizar para baixar essas imagens, é o DGI do INPE, a Divisão de Direção de Imagens do INPE. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês algumas características desse satélite. Então a câmera que a gente vai utilizar desse satélite é a WPM, essa câmera aqui, câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura. Ela tem 4 bandas com resolução espacial de 8 metros, são as bandas 1, que é a banda do azul, a banda 2, que é a banda do verde, a banda 3, que é a banda do vermelho, e a banda 4, que é a banda do infravermelho próximo. Além da banda pancromática, que é essa banda aqui, com uma faixa do comprimento de onda maior, com resolução espacial de 2 metros, que é essa banda aqui. Aqui embaixo tem mais algumas informações sobre as câmeras do Cerberus 4A. Então aqui na câmera WPM eu tenho as bandas espectrais e a banda pancromática, a resolução de cada uma, que é 2 metros para a banda pancromática e 8 metros para as bandas restantes, que é a banda azul, verde, vermelho e a banda do infravermelho próximo. A largura dessas imagens é de 92 km e a taxa de revisita, que é a resolução temporal, é de 31 dias. Então, a cada 31 dias, o satélite passa pelo mesmo ponto na superfície terrestre. Agora, voltando ao catálogo de imagens do INPE, aqui nesse site, a primeira coisa a ser feita é o seu login. Então, você vai em acesso, depois é só colocar e-mail e senha. Caso você não tenha uma conta, é só vir aqui em registro, aqui em cima, preencher as informações e finalizar o registro, aqui embaixo. Eu vou fazer meu login aqui. Pronto. Agora eu tenho que selecionar as imagens que eu quero. Vou marcar todas essas opções aqui. E depois eu tenho basicamente duas opções para selecionar uma área de interesse. Que é desenhando um retângulo, através dessa ferramenta aqui. Então eu desenho um retângulo na minha área de interesse. Ou digitando algum endereço aqui, alguma localização. Então, eu posso colocar, por exemplo, Ciúma. Eu vou para a minha área de interesse. Então eu tenho basicamente essas duas formas. Eu vou desenhar um retângulo aqui. Depois eu vou em consulta e defino a data inicial e a data final das imagens. Então eu vou colocar, por exemplo, dia 1º de janeiro de 2020 até a data de hoje. Aqui eu posso colocar cobertura de nuvens, o máximo de cobertura de nuvens que eu quero. Depois eu clico em filtrar. E aqui na aba de resultados, eu vou lá embaixo até a câmera WPM, que é essa aqui. Cerberus 4A WPM. Se eu clicar na imagem, nessa opção aqui, se eu habilitar essa opção, eu consigo ver uma prévia das imagens que cobrem essa minha área de interesse. Então eu posso visualizar se elas têm muita cobertura de nuvens ou não. Posso navegar pelas páginas dos resultados. Vou selecionar essa imagem aqui. Depois eu venho aqui e adiciono ao meu carrinho, clicando aqui. Agora eu vou lá em cima, nesse carrinho, e vou clicando em cada um desses ícones para baixar as bandas dessa imagem. Então essa primeira banda aqui, desse primeiro ícone, é a banda pancromática com 2 metros de resolução. Nesse segundo ícone, eu tenho um arquivo XML da banda pancromática, que é um arquivo com algumas informações a mais dessa banda. Depois eu tenho a banda do azul, um arquivo XML com informações dessa banda do azul.
depois a banda do verde, a banda do vermelho e por último a banda do infravermelho, que é o Near. Então é só ir clicando em cada um desses ícones para baixar as bandas. Eu já tinha baixado essas imagens anteriormente, então eu vou cancelar o download. Para carregar essas imagens no QGIS é bem fácil. É só vir em camada, aqui em cima, depois em adicionar camada e adicionar camada raster. Aí é só buscar a pasta onde você salvou as bandas, clicando aqui. Nessa pasta onde eu salvei as bandas, eu tenho 10 arquivos, sendo 5 as imagens, as bandas dessa câmera, WPM, e 5 arquivos XML com as informações de cada banda que eu baixei. Então aqui eu vou selecionar os arquivos no formato TIFF e vou adicionar primeiro as bandas 4, 3, 2 e 1. E vou deixar a banda 0, que é a banda pancromática, para depois. Clique em abrir, depois em adicionar. E close. E eu vou mostrar para vocês a resolução dessa imagem, clicando com o botão direito nela e depois em propriedades. E aqui na aba de informações, nessa primeira aba aqui, a resolução espacial é apresentada aqui embaixo, com o tamanho do pixel. Então, essa imagem tem 8 metros de resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel é 8 por 8. E isso para cada imagem dessas. Então, essa primeira é a banda 4, se eu for na banda 3, é a mesma resolução. Tamanho do pixel, 8 por 8. Agora, para fazer uma composição colorida com essas bandas, eu vou em Raster, aqui em cima, depois em Miscelânea, e vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, Construir Raster Virtual. Aqui em Input Layers, eu vou clicar nesse botão aqui, para selecionar as bandas que eu quero nesse novo raster. Vou colocar todas elas, e depois lá na simbologia, eu seleciono a ordem que eu quero na minha camada, na minha nova camada raster. Então, seleciono todas, dou OK. Aqui eu vou selecionar uma pasta de saída. Vou colocar a composição. Depois clico em executar. Posso fechar aqui. Vou desabilitar essas camadas que eu adicionei no começo. E nessa composição que eu criei, eu vou nas propriedades dela, dessa camada, e vou alterar a ordem dessas bandas que eu empilhei. Então eu coloquei uma banda sobre a outra nessa nova camada, e agora eu vou ordenar na ordem que eu quero. Primeiro eu vou colocar a banda 3, a banda 2 e depois a banda 1, que é uma composição RGB em cor natural. Então, na banda do vermelho, eu vou colocar a banda 3, que é a banda do vermelho. Na banda 2, que é a banda do verde, eu vou colocar a banda 2, que é a banda do verde. E na banda azul, a mesma coisa. Dou aplicar. Aqui eu posso mexer um pouco nas configurações dessa imagem. Posso colocar mínimo e máximo. Vou deixar como estava. Aqui eu posso mudar o brilho, saturação. Dou OK. Então aqui eu tenho uma composição em cor real com as imagens dos Subbers 4A. E essa nova composição também tem 8 metros de resolução espacial. Então, aqui embaixo eu tenho
tamanho do pixel 8 por 8. Já é uma imagem com uma qualidade bem boa, de 8 metros. E já que eu coloquei todas as bandas nessa composição, eu posso montar diferentes combinações, utilizando também a banda do infravermelho. Então eu vou na camada que eu criei, nessa composição, em propriedades, em simbologia. Vou colocar primeiro a banda 4, que é a banda do infravermelho próximo. Depois a banda 3, que é a banda do vermelho. E a banda 2, que é a banda do verde. Dou aplicar, ok. Agora eu tenho uma composição em infravermelho, que é uma composição muito utilizada para estudos com vegetação, utilizando essas bandas dos subbers. Agora eu vou fazer o processo de pan sharpening, nada mais é do que uma técnica para melhorar a qualidade dessa imagem, aumentando a sua resolução espacial. E para isso eu vou utilizar a banda pancromática, que é a banda zero do Cerberus 4A. Então eu vou aqui em camada, adicionar camada e adicionar camada raster. Vou lá na minha pasta e vou adicionar a banda zero, que é essa aqui. Abrir, adicionar, close. Então essa é a banda pancromática, ela vem assim em escala de cinza. E se eu vir nas propriedades dela, eu vou ver que o tamanho do pixel, ou seja, a resolução espacial dela, é de 2 metros. Então, com essa imagem aqui, eu consigo melhorar a qualidade dessa minha composição colorida. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta aqui da caixa de ferramentas. Vou em processar, caixa de ferramentas, e vou buscar pela ferramenta Pan Sharpening, que é essa aqui, ferramenta digital. Clico duas vezes nela. E eu tenho que colocar dois dados aqui nessa ferramenta. O primeiro é o conjunto de dados espectrais, que é a minha composição colorida. Então, vou selecionar a minha composição, que é essa camada que eu chamei de Cerberus 4A Comp. E no conjunto de dados pancromáticos, eu vou colocar a banda 0, que é essa que eu acabei de adicionar. Então, eu vou aqui e vou colocar a banda 0. Aqui eu vou definir uma pasta de saída. Salvar. Executar. Esse processo pode demorar um pouco, então eu vou pausar o vídeo aqui. Quando o processo finalizar, eu volto. Então essa é a camada resultante, essa camada raster resultante desse processo. E se for nas propriedades dela, aqui em informações, vocês podem ver que a resolução, tamanho do pixel dessa imagem, agora é de 2 metros. Então, antes eu tinha essa composição aqui, com 8 metros de resolução, e agora eu tenho essa nova composição com 2 metros de resolução espacial. Então ela está na ordem errada por enquanto, aqui na simbologia. Eu vou colocar banda 3, 2 e 1, para ficar na cor natural. Aplicar. Aqui eu posso mexer um pouco nessas configurações. Eu vou deixar por enquanto como está. Dou OK. Deixa eu aproximar para uma área dessa imagem, para vocês visualizarem melhor como ficou o resultado dessa operação. Deixa eu desabilitar aqui. Então essa imagem aqui é a imagem anterior, sem o processo de pan sharpening. Agora eu vou ativar a nova imagem, essa camada raster resultante. Ela pode demorar um pouquinho para carregar, devido ao tamanho dela. E olha como a resolução ficou bem melhor. Deixa eu aproximar um pouco mais.
Ó, essa é a nova camada raster, com o processo de pan sharpening. Eu vou aproximar para um pixel aqui dessa imagem, para vocês entenderem melhor o que é o pan sharpening. Deixa eu aproximar para esse pixel aqui, por exemplo. Então, eu tenho esse pixel aqui, de 8 metros. Se eu medir com a régua aqui, ele tem 8 metros por 8. E depois do processo de pan sharpening, ele é subdividido em 4 pixels por 4. Já que cada pixel tem 2 metros, então ele foi dividido em 16 pixels. Eu vou desenhar um retângulo aqui, um quadrado, ao redor desse pixel, da imagem anterior, sem o pan sharpening, só para vocês terem uma ideia melhor de como funciona. Desenhando um polígono aqui. Então esse é o pixel da imagem anterior, sem o pan sharpening. E agora, se eu ativar a imagem com esse processo feito, deixa eu colocar o polígono para cima. Essa imagem sem o pan sharpening e essa imagem com o pan sharpening. Então, no lugar daquele pixel de 8 por 8, agora eu tenho 16 novos pixels. Então, eu tenho uma matriz 4 por 4 aqui, daquele pixel anterior, onde cada pixel possui 2 metros de altura e 2 metros de largura. Então, a resolução espacial dessa nova imagem é de 2 metros. Então, esse basicamente é o pan sharpening. Esse foi o resultado do pan sharpening nessa imagem. E eu posso também alterar a composição dessa nova imagem para uma composição em infravermelho, por exemplo. Aqui eu vou colocar a banda 4, 3 e 2. Dou aplicar. Dou OK. Então aqui eu tenho uma composição em infravermelho, nessa imagem com o pan sharpening feito. Como eu já tinha dito, essa composição é ideal para quem trabalha com vegetação, em estudos na vegetação. Então, esse é o processo de pan sharpening e composição das imagens do Cerberus 4A. Vou passar mais um pouco aqui nessa imagem para vocês verem como ficou. Então, essa é a imagem atual. E na imagem anterior, deixa eu ajustar a composição. Essa é a composição da imagem anterior, com 8 metros de resolução. E essa é a imagem atual. Então, através desse processo de pan sharpening, vocês podem perceber que a imagem fica com uma resolução bem melhor. Fica bem mais fácil de enxergar os elementos da imagem. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um joinha aqui no vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram. Inova Geoambiental no Instagram. Então é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.